Ele te dá dinheiro como se fosse uma mesada, controla todos os seus gastos, impede que você progrida na carreira e fala que você não tem direito a nada? Você já ouviu também, por exemplo, que quando você tem alguma promoção, algo no seu trabalho, você não fez mais que a sua obrigação, foi sorte? Nunca é um mérito seu? Se você respondeu que sim para alguma das perguntas anteriores, entenda que você pode estar sofrendo um crime e eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você soluciona essa questão. Vamos começar dando o nome certo. Violência patrimonial. O que é isso? Quando a gente fala em relacionamento abusivo e quando a gente fala de violência, violência patrimonial, que é aquela financeira, é qualquer ato que controle, retire, asfixie ou diminua o seu acesso a dinheiro e o seu acesso à melhoria dentro da sua condição de vida. A violência patrimonial, ela é uma das 5 formas de violência que tem a tipificação dela, pode ser encontrada lá na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E aqui eu vou te passar as 5 formas de violência que você pode sofrer dentro do seu ambiente familiar. Primeiro, violência psicológica, violência física, violência financeira, violência moral, sexual. Todas elas são veladas e elas acontecem de uma maneira escalonada. O que é isso? Ela começa de maneira muito tímida. A violência mais comum é aquela violência psicológica, em que o seu agressor começa fazendo uma piadinha, normalmente é um passivo-agressivo, e ele começa a diminuir, a minar a sua autoestima. E a violência financeira, ela normalmente acontece quando a vítima já está totalmente... Quando eu falo vítima, gente, a gente não tem uma carapuça de vítima. É você aí dentro da sua casa, vivendo o seu relacionamento da forma como você vive. Você só precisa se dar conta de que, opa, espera aí, pode ser que eu tenho visto o meu marido tirando o nosso patrimônio do nosso nome. O meu marido coloca patrimônio só em nome da mãe, só em nome de terceiro? Por que ele está fazendo isso? E se eu me divorciar? Aqui também entra uma das formas de violência patrimonial. Porque se você se divorcia num caso em que há fraude, é possível que a gente consiga reverter isso dentro de um processo judicial. Existe o que a gente vê nos processos, que é o indício do cheiro de fraude. São uma série de indícios combinados que levam à conclusão de que houve um esvaziamento patrimonial naquele caso. E como que isso te impacta? No caso de divórcio, você acaba saindo com uma mão na frente e a outra atrás, caso você não fique atenta nesse vídeo, ou você acaba por não se divorciar porque você fica com medo de se divorciar e perder tudo, de não ter para onde ir. E o que eu pretendo com esse vídeo é te mostrar como é que você reconhece o crime e como é que você combate. Como é que você vai começar a guardar esses indícios para que, Deus me livre, vai que você precisa, você vai conseguir prestando bastante atenção nas estratégias que nós vamos traçar juntas dentro desse vídeo, ok? Você se identificou com alguma exemplos que eu dei? A lei vai ser sua armadura. A Lei Maria da Penha prevê medidas que o juiz pode decretar uma indisponibilidade de bens em até 48 horas, determinar bloqueio de contas bancárias, determinar também indisponibilidade de carro, móvel e restrição de valores que ele tenha te tirado. O Supremo Tribunal de Justiça também já reconhece que a violência patrimonial gera dano moral. E a gente tem tido indenizações com esse cunho reparatório pelo Brasil inteiro. Se você dormiu até o começo desse vídeo, acorda que agora vai ficar importante. Como é que você vai se preparar com provas? Porque sempre que a gente faz uma alegação no direito, a gente precisa provar. A partir daqui, você vai assistir esse vídeo, coloca seu fone de ouvido aí, não precisa falar para ninguém que você está me vendo. Deixa nos comentários para mim provas, só para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo e presta atenção. Você vai fazer uma pastinha lá no seu celular, por exemplo, e vai colocar lá esmalte. Vai fazer um e-mail, sempre que você vai começar a guardar print de coisa, conversa, e aí você coloca lá nessa pasta esmalte. Você vai mandar esse e-mail para você mesmo com essas provas, escrito esmalte risqué, esmalte colorama. Por que isso? É só uma estratégia para despistar caso você tenha o seu celular invadido, porque esses são temas extremamente femininos. Então ninguém nunca vai desconfiar que isso se trata de um começo de prova.
Então fica mais fácil para você sempre lembrar, nossa, é um assunto que não tem a ver, que não causa qualquer desconfiança. E aí você vai começar a se ligar. O seu carro, aquele que você dirige, tá no seu nome? Tá em nome do seu marido? O seu marido coloca o dinheiro dele em nome de terceiro? Quem é esse terceiro? Quanto foi essa negociação? Qual a data? Como é que ele falou que ele ia negociar e que ele ia pagar isso? Por quê? Existem alguns maridos e ex-maridos que, na hora do divórcio, a esposa fica guardando o dinheiro em casa e o marido só faz dívida. Quando a gente entra com o processo de divórcio, ele vira e fala: agora eu quero o dinheiro que você guardou e, em contrapartida, eu vou te apresentar dívidas. Vamos dividir essas dívidas. E aí, claro, existe estratégia para essa manobra? Existe. Mas enquanto você está casada, eu quero que você seja viva. E aqui não é um discurso de nós contra eles, de maneira alguma. Se você está casado, eu desejo que seu casamento frutifique, que ele perdure, só que você tem que estar bem casada. Não é casar por casar. Tudo bem até aqui? Estamos juntas? E sempre que você ver algo suspeito, só tira o print, caladinha, tal, manda lá para sua pasta. Oculta essa pasta na nuvem aí no seu celular, ok? Outras estratégias que você pode adotar. Você, mulher, independente de trabalhar fora ou não, você precisa ter dinheiro, o seu dinheiro. Não conte só que o seu marido vai te bancar, que ele vai te dar tudo. Se ele for uma pessoa maravilhosa, bondosa, e se ele for um cara que não se importa de ter dinheiro, de te dar dinheiro, de você usufruir desse dinheiro, legal. Mas mesmo assim, mesmo que ele seja esse cara mão aberta, você precisa ter a sua reserva. Você precisa levar o seu casamento de maneira que, se qualquer coisa acontecer e esse seu companheiro virar a casaca e de repente ele resolver dar no pé, ou se de repente ele resolver te agredir, você tem o dinheiro do não. O que é o dinheiro do não? Até aqui ele foi, daqui para frente não mais. Se você não tem essa reserva, você fica muito à mercê do outro. E isso já te coloca numa situação de extrema vulnerabilidade. Lembra que eu comecei falando na primeira parte do vídeo que inicialmente todo agressor começa minando a sua autoestima? Se você já está com a autoestima baixa, se você já sofreu alguma agressão, provavelmente na hora que ele surrupiar o seu dinheiro, vai ficar difícil de que você perceba, de que você veja. Então, enquanto você está lúcida, me ouça, guarda. Vai fazendo um caixa 2 ali e aprenda a guardar dinheiro. Se você está numa situação de vulnerabilidade, de perigo, tenha um contato de segurança. Seja alguém da sua família, de preferência, que seja seus pais, sua mãe, alguém com lucidez e que não vai fazer besteira. Mas é alguém que você possa conversar e falar assim: nossa, eu não tô doida, ele tá fazendo isso comigo, mas peraí. Ele está errado e está tentando me manipular. Então tem essa pessoa, vai ser importante para a sua sanidade mental. Vou pincelar aqui algumas estratégias e algum plano de ação que você vai precisar tomar e que o seu advogado vai precisar mostrar para você que ele sabe para poder conduzir um processo com fraude. Primeiro ponto, a gente precisa fazer com que o dinheiro que existia dentro do seu casamento chegue na sua mão. Então, primeiro ponto, alimentos transitórios, que é o quê? É uma pensão que o judiciário arbitra para que você se recoloque no mercado de trabalho. O seu ex-marido vai falar para você que você é jovem, que você é bonita e que você pode trabalhar a qualquer momento. Acontece que a sua reinserção no mercado de trabalho, depois que você se dedicou à maternidade e à carreira, ela leva um tempo. Como é que você vai pagar seus boletos nesse tempo? Então você precisa pensar nesse ponto. Outro ponto que é possível de se pensar, pensão compensatória. O que é isso? É uma pensão que o ex-marido paga para a ex-mulher pela queda no padrão de vida. Uma espécie de reequilíbrio de jogo. O ex-marido, ele tem empresa? Se ele tem empresa, ele vai falar para você que a empresa não vale nada, que ele vai te ofertar um MEI. Já que você quer um CNPJ, ele te dá. Como que é feita a partilha de bens quando há uma empresa? Primeiro ponto, a gente precisa saber qual a data do seu casamento e a data da constituição da empresa. E aí é feito um valuation. O que é isso? Perícia contábil para que seja apurado qual é o valor de mercado dessa empresa e o que foi investido, quais são os ativos e quais são as dívidas. O seu ex-marido vai virar para você e falar assim que a empresa não vale nada, que só tem dívida. O
Quem precisa contar se tem ou se não tem, quanto vale é uma perícia contábil. Óbvio que não vai ser o seu ex-marido. Além disso, o dinheiro ele não some do nada, ele só troca de lugar. Então, se o seu marido tem investimento em bolsa de valores, a gente precisa começar uma caça a esses ativos ocultos que vão sumir durante o seu processo ou antes dele. Você precisa ficar viva e anotar senhas, perceber se ele tem estudado, por exemplo, bolsa de valores, criptomoedas e tudo mais. Criptomoedas são mais difíceis de serem rastreadas, mas não são impossíveis. Então, fique atenta também se surgir esse termo dentro do seu casamento, ok? Uma pensão vitalícia, dá pra gente pensar? Daria. Dependendo do patrimônio que a gente está falando aqui, dependendo do patrimônio que o seu ex-marido tiver, é possível. E um seguro de vida colocando você como beneficiária? Também é uma possibilidade. E uma previdência privada? Também é possível de ser requerido. Aqui eu estou fazendo uma espécie de brainstorming para que você adapte isso para a sua realidade. Quando eu falo de casais que têm dinheiro, a gente tem muitos pedidos a serem feitos. Você, mesmo divorciada, recebia uma pensão do seu ex-marido, pode ser que você também tenha direito à pensão por morte, caso ele faleça logo após o casamento. Então, o seu advogado vai ter que conseguir explicar para você como esse ponto funcionaria, ok? Produção antecipada de prova. Para quê? Para evitar que todo o seu patrimônio se dissipe. E o advogado que você for contratar tem que saber qual é o momento de entrar com essa ação e se é uma estratégia cabível para o seu caso. Nesse vídeo eu apresentei inúmeras estratégias de presente, de passado e de futuro. O divórcio ele não precisa necessariamente ser o seu fim da linha. Só que todo divórcio ele tem que ser tratado com estratégia. Aqui eu não estou falando somente de averbar um divórcio no cartório. Eu estou falando de patrimônio, eu estou falando de ativos que foram construídos durante uma vida. Não posso correr o risco de sumir com esses bens ou de perder esses ativos. E o Rolf Madaleno, em uma palestra que ele deu aqui em Goiás na semana passada, ele estava falando que a mulher por si só, ela já perde muito com o divórcio. Por quê? Normalmente o fraudador tenta cansar, tenta esgotar essa moça. E lembre-se, essa violência começou lá atrás, de uma maneira psicológica, até que ela cresceu para o patrimônio. Se construir um patrimônio já é muito difícil, reconstruir demanda uma energia dobrada. Então você precisa estar atenta nesses passos. Qual a relação da violência patrimonial com o regime de bens? Total. Todo abusador quer te prejudicar. Seja essa intenção clara, uma vez que você percebe, ou sorrateira. Você é casada com um marido que tem empresa. Qual a relação da violência patrimonial com o seu regime de bens? Se você é casada pelo regime da comunhão parcial, você sabe que ele pode negociar patrimônio da empresa sem a sua assinatura. Se você não sabe, você fica sabendo. Portanto, te passar a perna seria uma estratégia muito fácil de ser executada, se a intenção dele é te fraudar. Ponto. Se o seu regime de bens é comunhão universal de bens, também existe estratégia para que o seu patrimônio seja fraudado. Como, por exemplo, se você se casa pelo regime da comunhão universal de bens, você sabe que você não seria sócia do seu marido. E se ele tem essa sociedade com outra pessoa, pode ser que ele consiga fazer essa transmissão de patrimônio por lá e não pelo CPF. Fique muito atenta e não tenha vergonha de procurar saber, de entender. Caso você queira fazer uma consulta preventiva de divórcio, essa consulta com advogado especialista, é possível o atendimento online com toda a descrição possível e o contato do escritório está aqui na legenda desse vídeo. Se você gostou, comente no vídeo provas para eu saber que você assistiu esse vídeo inteiro. E se você tem uma amiga que passa por esse problema, encaminhe esse conteúdo para ela. Eu garanto, existe ouro nesse vídeo e vai ser de grande valia. Se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.